Irmãos, assim, eu não sei se você percebe, mas algo que Deus está fazendo no nosso tempo é atraindo muitas pessoas através da adoração. Eu creio que a adoração ela nunca foi tão relevante na história da igreja como está sendo nos nossos dias. Por exemplo, quantos aqui conhecem a Hillsong? Quantos aqui conhecem a Bethel? Você não conhece esses ministérios que são extremamente relevantes em termos de influência global, simplesmente por causa do ensino, ou porque a igreja é legal? Você conhece primeiro por causa da música que saiu desse lugar, da adoração. E não se fala simplesmente de qualidade de música, mas de uma qualidade de cultura do céu que provocou um som que se alastrou pelo mundo inteiro e agora você até sabe o que eles ensinam porque a música chegou até você. E é incrível, porque a gente está vendo, a gente está num mundo de globalização e o que Deus está fazendo, eu percebo que a gente tem um cenário que pode lembrar um grande avivamento, mas diferente dos outros que aconteceram, onde ainda não havia globalização. O avivamento no país de Gales aconteceu no país de Gales, e ali ele ficou. Alguns missionários se espalharam pelo mundo. O avivamento da Rua Azusa aconteceu naquele lugar, ali ficou, alguns missionários se espalharam pelo mundo. Mas a gente está vivendo num tempo de extrema globalização. E sabe o que está acontecendo? A mesma coisa está acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Amém? Isso é muito lindo. Ou seja, Deus está nos atraindo para o amor dEle. A graça e a bondade de Deus são os carros-chefes desse som que está saindo do céu. Ele não está passando por cima de pecado, não está fazendo nada disso. Ele confronta da mesma forma, mas a mensagem é uma mensagem de amor. Não é uma moda da igreja cantar sobre o amor de Deus. Talvez seja algo que o céu está bradando por causa da estação e a igreja está simplesmente ouvindo e reproduzindo esse som. Por isso coisas estão acontecendo. Multidões de jovens, completamente endurecidos para o evangelho, estão se quebrantando na presença de Deus. Num tempo em que você nunca ouviu tanto absurdo a respeito de igreja. Talvez você nunca tenha ouvido falar tão mal das coisas do evangelho e das pessoas relacionadas ao evangelho. E ainda assim, multidões estão vindo para o reino de Deus. Queridos, você precisa saber a relação entre a adoração e o evangelismo. Era algo que eu queria falar com vocês, é algo que eu falei nessa escola que eu estava, e é algo que Deus tem gritado no meu coração. Porque quando nós entramos em adoração, nós entramos na presença. Nós entramos na dimensão onde Deus está. Quando você entra realmente em adoração e você coloca Jesus no centro, isso acontece por fé, amém? Você entra num lugar onde Ele está sendo adorado. Você vai ler Apocalipse e você vai ver o que acontece quando Ele está sendo adorado. Ele é o centro. Os 24 anciãos, eles se prostram diante do Senhor. Eles jogam as suas coroas aos pés do Senhor. Alguma coisa acontece onde Ele está sendo adorado. Amém? Aqueles seres que assistem diante de Deus se movem em adoração. Ou seja, eles não conseguem simplesmente ficar como eles estão quando o Senhor está sendo louvado. Alguma coisa acontece no céu, poderosíssima, quando Ele é adorado. O céu se move quando Ele é adorado. Agora, se o céu se move quando Ele é adorado no céu, imagina como o céu se move quando Ele é adorado na terra. Porque aqueles seres que o adoram estão vendo Ele face a face. Cara, aqui a gente está por fé. Satanás perdeu suas vestes de louvor e sabe o que? O Senhor Jesus deu ela para a igreja. Quando nós nos movemos em adoração, cara, você precisa crer que o céu se move. Eu tive uma experiência agora, algumas semanas atrás. Eu tirei uns dias de descanso. Eu estava ministrando pela América do Norte, a gente tirou uns dias de descanso e fomos para o Havaí. Eu gosto de ir bastante para a Ilha de Oahu, sempre vou lá para pegar umas ondas. E tem um pico lá bem perto de onde a gente estava, que é no pé do vulcão, na cratera do Diamond Head. E é um lugar que eu gosto de surfar. Tem uma pirambeira, você tem que descer, não é um lugar de muito fácil acesso, e por isso tem menos gente do que na cidade, enfim. É um lugar que eu gosto bastante lá. Eu já tive meus encontros com Deus ali naquela praia, então para mim ela é especial para mim. É um lugar que venta muito e o vento estraga as ondas. Então não é nem pela qualidade das ondas, é porque é um lugar, eu não sei, tem alguma parada eu gosto dali. Eu estava lá, e eu pedi a Deus, eu estava no meu momento de descanso, mas eu não tirei férias de Deus. Aliás, o momento de descanso é muito mais intenso com Ele do que você imagina.
Porque Deus fala muito mais no descanso do que quando você está na atividade. Às vezes na atividade você se distrai, no descanso você está totalmente aberto. E eu estou ali, e eu puxei uma conversa com Jesus como se eu estivesse conversando com um amigo meu sentado em outra prancha. Eu falei, Senhor, me fala aí a mensagem que o Senhor quer que eu pregue nesses dias que vão vir agora. Me fala o que está no seu coração. E ele respondeu para mim nesse tom de voz, como se fosse um amigo meu. Tá bom, você quer saber o que está no meu coração? Eu falei, quero. Ele falou, então me ama. Me ama aí. Tipo assim, eu fiquei pensando, mas eu te amo. Ele falou, sim, mas exercite o amor, põe ele em prática agora, comece a me amar. E aí eu comecei a adorá-lo. E aí ele me falou na hora, ele falou, porque você nunca vai conhecer o coração de quem você não ama. Então você me ama, e eu te mostro meu coração. E na verdade não veio mensagem nenhuma, mas essa era a mensagem. Foi simples assim. Ou seja, eu puxei uma conversa sentado numa prancha dentro do mar e de repente Deus me responde, onde é que eu estava então? Onde você acha que eu estava? Fisicamente, numa praia no Havaí. Espiritualmente, na presença. Eu peguei minhas ondas, fiquei ali. E de repente eu comecei a viajar. Minha imaginação é bem criativa. E eu comecei a imaginar que eu estava numa turnê, a turnê do Fornalha, que eu tive agora bem pouco tempo atrás. Eu me vi com aquela banda, com aquele pessoal tocando. Só que a gente estava tocando no Havaí. E era uma plateia sentada. Enquanto a gente tocava, eles estavam todos sentados. E a primeira vez que eu fui para o Havaí, eu aprendi um louvor havaiano, na língua nativa deles. Eu cheguei até a gravar essa música, dentro de uma música minha no meu CD. E na minha imaginação, eu virava para o baterista e pedia para ele parar. E eu fazia um sinal, tipo assim, deixa comigo, deixa que daqui para frente eu vou. E eu começava a cantar essa música em havaiano. Só que é engraçado, porque eu comecei, na minha cabeça, ela começou a tocar inteirinha, com introdução, com meio, com fim. Eu fui tocando ela inteira. E à medida que eu começava a cantar, eu via aquela plateia se levantando. E eram anciãos. Eles eram pessoas de cabeça branca. E eles começavam a se mover em adoração profundamente. Eles começavam a levantar os braços, e eles choravam, e eles gritavam. E tipo, na língua nativa deles, eu não entendia nada, porque eu não falo havaiano. E eles começavam a falar naquela língua deles, e começavam a adorar a Deus, e eu simplesmente ficava ali adorando. E na minha imaginação, vinha uma presença de Deus que vinha como calor. E ela começava a me aquecer de cima para baixo. E de repente, no meio daquela presença, eu não consegui mais ficar de pé, e eu me ajoelhei, eu joguei meu violão para o lado, e eu fiquei de joelhos, caído no chão. E de repente, eu estou ali no mar, e eu comecei a experimentar fisicamente o que a minha imaginação estava me mostrando. Veio uma presença de Deus ali onde eu estava, e eu comecei a chorar feito uma criança, no fundo do mar. Eu estava ali chorando e tentando me esconder dos havaianos que estavam surfando perto de mim. Porque assim, eu sou meio que o mesmo biotipo dos caras, assim, todo mundo acha que eu sou local, então eu surfo tranquilamente lá nas praias. Eu não queria começar a chorar na frente de todo mundo, então eu fiquei meio que de costas, chorando, só que eu estava soluçando, a presença de Deus estava muito forte, eu estava chorando, e eu pensando, cara, que imaginação é essa que está provocando isso em mim? E o Espírito começou a falar para mim, você não estava imaginando, você começou a me adorar nessa terra, na língua dessa terra. E o Senhor começou a me mostrar que aqueles anciãos são os primeiros cristãos daquela terra que adoram a Deus dia e noite e que se movem quando Ele é adorado. E de repente eu comecei a declarar, Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Senhor dessa terra. E tem aquela canção, coisas maiores se farão ainda nesse lugar, milagres ainda vão acontecer aqui. E eu comecei a entender que era aquilo que eles estavam declarando na língua deles, que eles estavam declarando que Deus é o Senhor daquela terra, eles estavam clamando, dia e noite. E aquilo foi tudo muito rápido, muito intenso. Eu virei para aquela cratera daquele vulcão que está lá extinto há não sei quantos mil anos. E de repente eu comecei a profetizar, isso daqui parece um monumento de um fogo que um dia queimou e que não queima há muito tempo. Eu comecei a declarar que esse fogo ainda ia queimar de novo, que o coração daquela terra ainda ia queimar de amor por Jesus. E foi algo muito rápido e simplesmente foi isso. Parei de chorar, voltei a pegar minhas ondas. Só que aquilo me assustou, tipo assim, aonde você vai quando você adora?
Olha o que acontece quando você adora. Olha o que Deus me permitiu testemunhar. Olha o que Ele me permitiu experimentar enquanto eu adorava Ele dentro da minha cabeça. Não saiu um som da minha boca. Eu não tinha um instrumento na mão. Não tinha nenhuma banda me acompanhando. Estava tudo no Espírito. Lugares acessíveis, cara. Jesus abriu essas portas. Ele abriu essas portas. Esses lugares estão abertos. Lugares impenetráveis, Jesus deixou a porta aberta. Não há razão para não entrar se a porta que Ele abriu continua aberta. Não há razão para sair se você entrou. O louco é isso. Que Ele não chamou a gente simplesmente para ficar lá tendo prazer. Porque se eu entrei naquele lugar, você sabe o que os antigos pensavam? O que os judeus antigos pensavam? Que se você visse a Deus, você morria. Ninguém pode ver a Deus e continuar a viver. E de repente nós estamos tendo encontros com Deus e continuamos vivos. Significa que a gente passou pelo perdão, significa que a gente passou pela misericórdia, que a gente passou por um Salvador que morreu no nosso lugar e nos permitiu entrar onde ninguém entrava, porque agora o sangue dele nos lava, nos purifica, nos justifica e nós chegamos a esse lugar. O louco é isso. Se você entrou lá, você pode levar alguém lá.